Olá! O Dia de Campo na TV está começando. Aqui você fica por dentro das novidades da pesquisa agropecuária da Embrapa e parceiros. Nosso programa especial de hoje é sobre o Ano Internacional dos Solos. Ao longo da história das civilizações, o solo vem sendo utilizado para a produção de alimento ao homem. Mas os efeitos do manejo incorreto desse recurso não renovável estão sendo sentidos de maneira cada vez mais forte em todo o mundo. Produzir mais alimentos e, ao mesmo tempo, reduzir os impactos ambientais tem sido um desafio para pesquisadores e organizações governamentais. Para conversar conosco sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o chefe-geral da Embrapa Solos, Daniel Pérez. Seja muito bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, Érica. Estimativas recentes mostram que as perdas anuais do solo no Brasil têm afetado de forma direta a economia agrícola no país. É o que você vê agora. O solo é um insumo fundamental para o desenvolvimento humano. Apesar de toda a sua importância, esse recurso natural está sob risco. Estima-se que nos últimos 50 anos, a quantidade de terra agricultável per capita diminuiu cerca de 50% no mundo e aproximadamente 33% das terras são afetadas pela erosão. No Brasil, o cenário não é muito diferente. As perdas anuais de solo chegam a 500 milhões de toneladas de terra e cerca de 8 milhões de toneladas de nitrogênio, fósforo e potássio. Essas perdas têm impacto direto na economia, em razão do maior custo dos alimentos causado pela reposição desses nutrientes no solo para manter a produtividade e nos recursos naturais pela contaminação da água. Atenta a esse cenário, a ONU, Organização das Nações Unidas, declarou 2015 como Ano Internacional dos Solos. Essa ideia surgiu da Aliança Mundial dos Solos, que é coordenada pela FAO e da qual a Embrapa faz parte, que pleiteou junto às Nações Unidas, assim como tem outros anos temáticos, pleiteou, devido à importância do solo, que tivesse um ano dedicado ao solo. Hoje se sabe que o solo ele tem uma importância vital para a vida humana no planeta Terra, bem como para a segurança alimentar e nutricional, a produção de serviços ambientais, a mitigação dos efeitos climáticos, o ciclo de água, estoque de carbono. Então o solo é muito importante, mas se dá muita pouca importância porque não se vê muito o recurso solo todo dia. Nós pisamos nele, ele está escondido, então não se dá a mesma importância. Se fala de floresta, de clima, e solo está sempre uma palavrinha escondidinha e nós pisamos nele todo dia e não nos damos conta de que tudo o que comemos, que 90% do que comemos vem dos solos. Então esse ano tem 5 objetivos. Um dele é esse de chamar a atenção sobre o papel dele na nossa vida. O outro é de chamar a atenção sobre a segurança alimentar. Um terceiro objetivo é dar suporte às políticas públicas ou políticas governamentais para o uso, manejo e conservação dos solos. E o quarto objetivo do Ano Internacional do Solo é fazer com que os nossos objetivos relativos aos solos coincidam com os objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda pós-2015. Mas como fazer para cuidar desse bem tão precioso e estudá-lo? Tudo começa com a identificação do solo no campo e a coleta de amostras. O solo coletado é levado para o laboratório, onde suas características físicas e químicas, além da composição mineral, são determinadas. Esse solo, ao chegar aqui no laboratório, esse solo ele é identificado e é feita a separação de terra fina e cascalhos, calhaus, matacões. E a seguir, esse material é encaminhado para os setores específicos de física, química, mineralogia, fertilidade, né? Ou eventualmente alguma análise especial físico-hídrica, né? E aqui nós temos um exemplo de uma análise de granulometria, né? A granulometria consiste em você separar na terra fina seca ao ar
as frações areia, silt e argila. E é uma determinação muito utilizada, inclusive até para concessão de crédito agrícola, né? Para solos, por exemplo, muito arenosos, solos arenosos, tem uma restrição maior. Então tem assim muita, vamos dizer assim, utilidade na agricultura, o conhecimento da granulometria do solo. Daniel, nós acabamos de ver na reportagem que a perda anual de solo é de 500 milhões de toneladas. Isso é muito, né? Infelizmente é bastante. O que acontece é que isso, na realidade, é uma estimativa. Ainda pode ser um pouco mais do que isso. Na realidade, nós precisamos ainda mais dados a respeito do uso dos solos no Brasil de uma maneira geral. E isso é que tem sido o que nós estamos perseguindo, conhecer melhor os solos brasileiros. E por que só agora o solo passou a ter essa importância? Bom, na realidade, o solo já é importante para a civilização humana desde a priscas eras. O solo vem participando na nossa vida e no crescimento e no desaparecimento de várias civilizações. Posso citar, por exemplo, a Mesopotâmia, a região da Mesopotâmia, então a Babilônia, à época, o Egito também, a civilização maia, todos eles cresceram e pereceram em função do bom e mau uso do recurso natural, entre eles o solo. Mas, mais do que nunca, hoje em dia, nós temos a percepção de que o solo, ele é aquele que relaciona-se com todas as outras esferas importantes naturais, que seriam a biosfera, a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera. Então, todos os grandes processos ambientais têm que passar através do solo. Nessa percepção, então, nós temos que melhorar e aumentar o nosso conhecimento de solo e protegê-lo, porque protegendo-o, nós estamos protegendo o ambiente de uma maneira geral. Agora, como os solos são formados na natureza, Daniel? Bom, são milhares de anos, milhões de anos para que um solo se forme. Originalmente, nós tínhamos a rocha. E essa rocha vai sofrendo um processo de decomposição pela atuação do clima, dos ventos, da chuva, pela atuação mesmo dos seres vivos, dos fungos, das bactérias. Então, é esse processo que vai originando a desagregação, a quebra da rocha, diminuindo o seu tamanho, misturando com a vida, e aí é dessa sopa, desse caldo, que surge o solo. Mas é um caldo que demora anos para ser feito. Milhares de anos. As contas, é claro, isso vai depender muito se nós estamos falando do hemisfério norte ou do hemisfério sul, mas a conta é de que 1 centímetro de solo pode levar de 1.000 a 5.000 anos para se formar. Muito tempo, hein? Em pouco tempo ele é destruído. Mas para perdê-lo basta 1 ano de mau uso dele. Agora, como são classificados os solos no país? Bom, os nossos solos, os solos brasileiros, eles são classificados com base nesse tipo de formação. Então, nós levamos em consideração a distribuição das camadas do solo que nós chamamos de horizontes. Então, cada camada dessa tem características próprias, como aumento e acúmulo de matéria orgânica, aumento ou acúmulo de argila ou barro. Então, todas essas propriedades combinadas nos permitem, então, chegar a 13 tipos principais de classes de solos. Para vocês chegarem a essa conclusão da existência de 13 tipos de solo, vocês usaram laboratórios, e quantos laboratórios existem no Brasil? A parte de análise de solo, ela é importante. Então, você tem na identificação de campo, é uma parte inicial, mas depois, na identificação dessas camadas ou horizontes, as amostras são coletadas e são trazidas para laboratório. Laboratórios hoje com capacidade de análise no Brasil, eu diria que são algo em torno de 300 laboratórios, o que, para o tamanho do nosso país, é relativamente muito pouco. É muito pouco, não? Muito pouco. Como foram desenvolvidos os métodos de análise e de estudo do solo aqui no país?
Bom, esse desenvolvimento ele é bastante recente. Inicialmente, na década de 1910, 1920, nós utilizávamos métodos que vinham da Europa. Então, nós começamos a desenvolver, dentro do Ministério da Agricultura e das universidades, uma série de estudos que permitiram, então, na década de 60, nós chegarmos a um método que poderia ser colocado numa rotina de análises que aumentasse a capacidade de análise de solos ao longo de um mês, de um ano. Então, esse foi um marco, porque a partir daí pôde-se popularizar a análise de solo. Conheça agora algumas tecnologias da Embrapa que estão contribuindo para aumentar o conhecimento sobre os solos brasileiros e favorecer seu uso agrícola. Com as informações definidas sobre o solo coletado, é possível determinar qual cultura se adapta melhor ao plantio em cada região. Essa informação é fundamental para a elaboração de um zoneamento da área a ser utilizada. Zoneamentos são poderosos instrumentos para planejamento e ocupação de uso do solo. Isso pode ser feito tanto no meio urbano quanto no meio rural. No nosso caso aqui, nós trabalhamos com planejamento de uso e ocupação no meio rural, né? Então a gente faz zoneamentos. A importância no meio rural desses zoneamentos é que você faça uma ocupação e o desenvolvimento dos solos de uso racional. E eles são muito utilizados também para a formulação de políticas públicas, na definição de infraestrutura de armazenagem, infraestrutura de escoamento da produção agropecuária, para apoio ao grupo de assistência técnica e extensão rural. Mais recentemente, nós estamos desenvolvendo o zoneamento agroecológico em parceria com o governo do Mato Grosso do Sul, que nós já estudamos cerca de 50% do estado, principalmente a bacia do Rio Paraguai, que abrange todo o Pantanal. E a principal característica desse zoneamento é que nós o realizamos com base em dados primários. Foram feitas coletas e amostras de solos em toda essa região do estado do Mato Grosso do Sul e um fortíssimo uso de instrumentos de geotecnologia apoiando toda essa atividade. Outro zoneamento que vem sendo desenvolvido em discussão agora pela Embrapa Solos é o zoneamento da Amazônia Legal, que está em desenvolvimento junto com outras unidades da Embrapa. O zoneamento agroecológico possibilita ao produtor reduzir os riscos relacionados aos fenômenos climáticos e permite a cada município identificar a melhor época de plantio das culturas nos diferentes tipos de solo e ciclos de cultivares. Na internet, a Embrapa disponibiliza o Sistema de Informação de Solos Brasileiros. A ferramenta reúne 9.000 perfis de solos para consulta e é resultado de 40 anos de pesquisas sobre o tema. Um grave problema que existia no Brasil era a falta de organização das informações dos solos brasileiros. Havia uma grande dificuldade de se obter informações sobre a existência de dados, levantamentos e mapas de solos brasileiros e, sobretudo, não havia possibilidade de obtenção dessas informações via internet, como já ocorria em alguns países desenvolvidos. Por essa razão, a Embrapa Solos foi pioneira no desenvolvimento de um geoportal, que é uma plataforma na internet que permite a organização e disponibilização de seu acervo de mapas digitais, além de permitir o acesso a um banco de dados de perfis de solos. As vantagens de se organizar as informações sobre os solos brasileiros e os mapas em formato digital em um repositório que permita o acesso à consulta de dados geográficos e não geográficos para a sociedade são inúmeras, pois permite a otimização dos recursos e favorece a democratização do acesso às informações sobre os solos do Brasil. A tecnologia não está somente na análise do solo. Ela está presente também na agricultura de precisão, que ajuda na aplicação diferenciada de fertilizantes, com base nas propriedades do solo. Com isso, obtém-se maior eficiência no uso de fertilizantes e a consequente redução da importação desse insumo. Pensando nesse cenário, a Embrapa criou em 2009 a Rede FertBrasil, destinada à pesquisa em fertilizantes. A Rede FertBrasil
ela não é apenas formada por pesquisadores e unidades da Embrapa, né? Nós somos quase 300 profissionais, que mais ou menos a metade é da Embrapa e a outra metade são de profissionais de várias áreas, várias instituições, inclusive do setor privado, né? Onde nós temos parcerias muito consolidadas com todas as indústrias de fertilizantes do país e muitas do mundo, né? Então, todo esse esforço tem 3 pilares importantes. O primeiro é que nós temos que aumentar a eficiência dos nutrientes a partir de boas práticas de utilização de fertilizantes corretivos. Esse é um primeiro passo, que nós estamos revendo toda a nossa recomendação de adubação, porque os sistemas de produção avançaram, né? As plantas foram melhoradas, o clima em algumas regiões do país é extremamente variado. Por exemplo, você pega o clima da região sul, com o clima do Cerrado, com o clima do Norte, né? São completamente diferentes. Então, todo esse avanço tecnológico, né, ele precisa ser visto agora à luz da recomendação de adubação. Essa é a primeira. A segunda é a questão da nossa dependência externa por fertilizantes, né? Isso abre uma janela de oportunidade muito grande para nós buscarmos fontes alternativas de nutrientes, sejam elas minerais, que ocorrem naturalmente no Brasil, ou até resíduos, por exemplo, resíduos da agroindústria, como dejeto suíno, cama de frango e vários outros resíduos que contêm nutrientes, só que numa forma que precisa ser trabalhada para que ele se torne o que é um fertilizante, que é uma fonte de nutriente para a planta. E a terceira é desenvolver rotas tecnológicas e novos fertilizantes adaptados às condições tropicais e subtropicais, que é o que o país, né, que a agricultura do país é realizada. Então, nesses 3 pilares, nós vemos trabalhando desde 2009, né? Hoje, a Embrapa tem aí um investimento, né, em P&D bastante alto, né, nos vários projetos que nós temos, né, e parece que surtiu um efeito além das fronteiras da Embrapa, porque a Rede Fértil Brasil ela é assumida como uma rede de várias instituições, não só da Embrapa, né? Daniel, eu queria voltar um pouquinho na sua última resposta. Você estava comentando em relação aos métodos de análise de solo. Esses métodos que foram desenvolvidos aqui para o Brasil, eles podem ser utilizados, por exemplo, na África, onde a Embrapa tem laboratórios? Bom, os métodos de análise de solo, eles são praticamente desenhados para as características dos solos das regiões que eles vão servir. Por isso, algum nível de adaptação sempre é feito. É claro que existe muita similaridade dos solos da África em relação aos solos do Brasil. E nos estudos que nós estamos conduzindo em algumas regiões da África, nós estamos aplicando as nossas metodologias de análise de solo para ver se realmente a resposta daquele que nos importa, que é a planta, é similar ao que acontece no Brasil. Aparentemente, tudo indica que esses métodos, no caso da África, possam ser aplicados. Mas todo esse processo ele precisa ser validado, ou seja, o método que é bom para o Brasil pode não ser bom para a África, pode não ser bom para a China, ele precisa ser testado. Da mesma maneira como nós, quando iniciamos na análise de solo lá em 1910, 1920, usávamos metodologias europeias e nós tivemos a necessidade de buscar as nossas próprias metodologias, porque aquelas não condiziam com a nossa realidade no campo. Nós vimos na reportagem, agora há pouco, que a Embrapa disponibiliza um catálogo com perfil de solos. De que forma os produtores podem se valer dessas informações? São informações preciosíssimas, não? Sim, na realidade nós temos as principais identificações de solos do Brasil. Mas, para o produtor conhecer exatamente o solo que tem na sua propriedade, na sua região, é necessário que exista um levantamento de solos na escala apropriada para ele enxergar a sua propriedade. O grande problema hoje no Brasil é que as escalas de conhecimento são suficientes somente para níveis estaduais, na melhor das hipóteses. Para o nível de propriedade, ainda tem muito que se trabalhar no detalhamento do conhecimento do solo. Daniel, o que se entende por solo degradado? Bom, um solo degradado é aquele que perde a sua capacidade de manutenção da vida, da biodiversidade e, no caso agrícola, de uma produção agrícola em que a relação custo-benefício seja favorável ao produtor.
E quais os fatores que levam à degradação do solo? Bom, são vários os fatores, mas eu iniciaria pela diminuição da cobertura do solo. Um solo que fique descoberto ao longo do ano, durante 2, 3, 4 meses, é um solo que está propenso a sofrer a ação dos ventos e principalmente da chuva. Para você ter uma ideia, cada gota de chuva que cai num solo descoberto equivale, naquela porção de solo em que ele caiu, a uma explosão de uma bomba atômica. Então ele começa a desagregar, a desajustar a estrutura do solo. Então eu começaria por aí. A degradação ela se inicia pela menor cobertura do solo. Depois, nós poderemos falar também na questão do consumo de nutrientes. Se não há reposição de nutrientes no solo, rapidamente a cultura ela vai se ressentir da falta desses nutrientes. E, infelizmente, os solos brasileiros, de uma maneira geral, eles são muito pobres. Então, se não houver a reposição desses nutrientes por alguma via externa, via adubação, que pode ser orgânica, mineral, organomineral, você fatalmente vai ter um outro estágio de degradação da capacidade produtiva do solo. Algumas técnicas simples, quando bem implementadas, podem ajudar o produtor na hora de manejar o solo. Acompanhe. Um dos produtos desenvolvidos pela rede Fert Brasil é o fertilizante organomineral granulado de cama de frango. O produto é originado a partir de resíduos de granja, sendo uma forma de reaproveitamento de resíduos de origem animal e vegetal. Ele melhora a assimilação dos nutrientes pela planta, evita a contaminação dos solos e da água por excesso de elementos químicos e restabelece as condições vitais do solo. A pesquisa em solo também atende ao pequeno produtor, em regiões onde a convivência com a seca faz parte do cotidiano. A barragem subterrânea é uma tecnologia popular de captação da água da chuva. Contribui para o convívio dos sertanejos com o semiárido e proporciona a produção de água para a atividade agropecuária, diminuindo os riscos da agricultura dependente de chuva. Outra tecnologia popular que tem sido aperfeiçoada pela Embrapa é a compostagem. Essa técnica procura dar um destino ecologicamente correto aos resíduos. Na produção de hortaliças, cerca de 50% do que é colhido não é aproveitado. Na compostagem, as sobras de hortaliças se decompõem biologicamente, produzindo composto orgânico, que é usado como adubo. O processo garante um composto de boa qualidade e evita que o resíduo seja descartado na natureza, aumentando a pressão sobre os aterros sanitários. Um importante aliado do produtor no semiárido é o Sistema Brasileiro de Classificação de Terras para Irrigação, SIBICT. O sistema permite uma avaliação do ambiente para irrigação, cruzando informações do solo, da água, da planta e do sistema de irrigação escolhidos. Os cuidados com o solo também devem ser observados durante o manejo. No sistema plantio direto, a palha e os demais restos vegetais de outras culturas devem ser mantidos na superfície, garantindo a cobertura e a proteção do solo contra processos danosos como a erosão. O solo só é manipulado no momento do plantio, quando é aberto um sulco onde são depositados fertilizantes e sementes. Também é muito importante para o sucesso do sistema que seja utilizada a rotação de culturas. Para avaliar a situação do plantio direto no Brasil, a Embrapa Solos criou a rede Solo Vivo. Pelo projeto, serão acompanhadas 12 pequenas bacias hidrográficas, nas quais o manejo é realizado predominantemente em plantio direto, localizadas nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. Um dos principais objetivos do projeto é desenvolver indicadores ou ferramentas que permitam qualificar a gestão da terra nas áreas onde tem plantio direto. E, além disso, nós estamos procurando, dentro do projeto, também desenvolver ferramentas que permitam qualificar
a gestão da bacia como um todo, da bacia hidrográfica como um todo. Além disso, o projeto vai, através de experimentos de longa duração, indicar sistemas ou arranjos de produção que permitam a utilização plena do sistema plantio direto. Daniel, existe alguma lei para o uso devido do solo aqui no Brasil? Não. Infelizmente, o solo é um recurso natural que ainda não é protegido por nenhuma lei. Na realidade, algumas leis tratam marginalmente da questão do solo, a exemplo do Código Florestal, mas não existe nenhuma lei específica que determine a questão do uso e manejo de solo. E o Código Florestal não é o suficiente para tratar dessa questão? Não, não é. Agora, onde encontrar a distribuição dos solos no Brasil? Bom, a distribuição de solos brasileiros, eles são encontrados nos mapas de solos, ou também chamados tecnicamente de mapas pedológicos. Esses mapas, eles estão à disposição da sociedade em vários geradores, como a Embrapa e o próprio IBGE e a CPRM. No caso da Embrapa, você vai encontrar esses mapas através do Geoportal, onde você vai ter acesso, então, em função da sua região do estado, aos mapas que existem daqueles realizados pela Embrapa. Daniel, nós vimos na reportagem o uso de fertilizante e o uso do fertilizante organomineral. Como produzir fertilizantes a partir de resíduos? Bom, essa é uma das maneiras que nós temos de diminuir exatamente a nossa dependência da compra externa de fertilizantes. O uso de resíduos, ele é claro, ele tem que ser testado e experimentalmente nós trabalhamos com várias áreas distribuídas no país, mas em princípio o que nós queremos é que esse produto, esse novo fertilizante feito com resíduo, ele tenha as características similares ao produto comercial, o fertilizante mineral comercializado, para que o produtor ele não precise alterar o seu maquinário para utilizá-lo no seu plantio. O Brasil, como nós vimos na reportagem, é o quarto maior consumidor de fertilizante, o quarto maior importador de fertilizante. Com esse fertilizante organomineral, nós podemos reduzir a dependência de importações? Com certeza. A utilização de resíduos ela é benéfica, não só pela questão ambiental, um resíduo que seria jogado fora, então causando um problema ambiental ou um custo ambiental muito elevado, ele é transformado num produto agregando valor como fertilizante. Então, principalmente no caso do nitrogênio e do potássio, nós temos condições de diminuir, não na quantidade muito grande, mas nós temos condições de diminuir um pouco a nossa dependência externa. O que a Embrapa aperfeiçoou na tecnologia das barragens subterrâneas do semiárido? Bom, basicamente é a questão do solo, ou seja, quando a gente faz a identificação do solo e a sua distribuição, nós temos como, de antemão, observar quais seriam os melhores pontos para a colocação dessas barragens subterrâneas. Então, a questão da revista em campo fica facilitada porque nós, de antemão, já sabemos a distribuição dos solos e já sabemos quais são os mais aptos a receber a barragem. E essas pesquisas, elas podem ser usadas em outras regiões do país? Sim, pode. Nós já estamos trabalhando com as barragens subterrâneas no norte de Minas Gerais e também no estado do Rio de Janeiro. O Sistema Brasileiro de Classificação de Terras para Irrigação, ele é bem conhecido, ele está bem disseminado entre os produtores? Na realidade, essa técnica desenvolvida pela Embrapa, ela ajuda na escolha da melhor forma de irrigação para o seu solo. Nós temos trabalhado na difusão desse conhecimento e principalmente naquelas instituições responsáveis até pelo crédito e financiamento para áreas e polos de irrigação, como por exemplo a Codevasf. Agora, o pequeno produtor realmente, hoje ele carece principalmente do acesso à tecnologia, porque esse tipo de material, o acesso tem que ser feito via internet.
pode-se usar esterco de animais na compostagem? O uso de estercos de animais é básico na compostagem, principalmente porque ele traz aquela quantidade de micro-organismos necessários ao processo da própria compostagem, ou seja, que vai levar à maturação daquele resíduo orgânico e à criação de um novo subproduto que tem um valor agregado muito elevado, porque ele tem um potencial de fertilizante. E é natural. E é natural. E na quarta matéria, conheça o Tomatec, uma tecnologia da Embrapa que ajuda o agricultor a produzir tomate de mesa sem agrotóxico. O tomate de mesa também é pesquisado pela Embrapa. O tomate ecologicamente cultivado, Tomatec, é um sistema de produção que busca o melhoramento do cultivo do tomate por meio de práticas agroecológicas. Com essa técnica, o produto chega ao consumidor sem resíduos de agrotóxicos. As principais práticas que estão envolvidas na produção do Tomatec são a fertirrigação por gotejamento, o ensacamento de pencas, o uso de fitilho nas lavouras e o manejo integrado de pragas. O Tomatec surgiu no final de 1996, em São José do Bar, com alguns produtores que já faziam plantio de tomate conservacionista, mas ainda havia algum resíduo de agrotóxico nos frutos. Visando eliminar e atender a demanda do produtor, que era acabar com o resíduo no fruto, nós fizemos a proteção física do fruto através do ensacamento. Esse ensacamento impede que o agrotóxico se fique acoplado ao fruto, contaminando ele. Tá? E através da análise de resíduos feitos pela Fundação, pela Fiocruz, comprovou que os resíduos não estavam sendo depositados nos frutos. E aí a gente começou a fazer uns testes e a gente viu que realmente o projeto é interessante e acreditamos no projeto, só que depois ficou difícil a questão da comercialização, porque passou a não ter a diferenciação de preço. E hoje a gente está voltando com essa garantia que nós vamos estar recebendo 30% a mais do valor normal de 1 kg de tomate. Esses plantios são feitos plantio direto, que são que você faz um plantio, depois você faz um outro plantio de milho, depois você volta e faz outro plantio de tomate, sem que você tenha que mexer no solo. Ou seja, antigamente a gente arava o solo, teria que preparar o solo para começar a fazer toda a plantação. O plantio direto não precisa disso, você só desseca o mato que está por cima do solo e já vem colocando as mudas e dá continuidade a um projeto de irrigação que foi desenvolvido. Você segue ele, não precisa refazer ele e, enfim, você acaba tendo uma redução de custo e uma proteção, uma preservação do solo. Mas não é apenas o produtor rural, seja ele grande ou pequeno, que depende do solo. Esse recurso natural é o suporte da vida. Estoca água e recicla nutrientes, sequestra carbono e abriga cerca de 25% da biodiversidade do planeta. Estabelecer mecanismos para a superação dos conflitos do uso do solo é imprescindível para implementar as políticas públicas e promover o desenvolvimento sustentável. O recurso solo, ele é um recurso finito. Ao contrário do que se pensava antigamente, o Brasil, no caso específico, um país de dimensões continentais, mas o mau uso do solo tem severas consequências no dia a dia da população. E é isso que os nossos governantes precisam enxergar para que possam, então, criar políticas públicas que protejam o solo e, principalmente, que favoreçam um bom manejo do solo, a fim de que não só a agricultura, mas também o meio urbano possa crescer sem os problemas que nós temos observados de quedas de barreira, falta de água e assim por diante. Esse é o momento de todos nós trabalharmos para que o solo seja visto como mais um dos componentes desse nosso meio ambiente e que ele também seja respeitado como todas as outras fontes de recursos naturais que nós temos. O solo brasileiro, apesar dos trabalhos que têm sendo feitos e realizados desde a década de 50,
ele não tem e não dá condições para que todas as políticas públicas necessárias sejam desenvolvidas. Principalmente na região norte e centro-oeste, ainda há muita carência de informação sobre solos. E é exatamente esse o trabalho que nós estamos desenvolvendo, mostrando que é necessário realizar esse trabalho e qual a importância que esse trabalho tem, não só para o meio rural, como para o meio urbano. Para que nós possamos, então, conseguir desenvolver um trabalho nacional que resgate toda essa necessidade de dados e possamos, então, ajudar os nossos políticos a poderem criar legislações mais adequadas às questões regionais do nosso país. Da próxima vez que qualquer um esteja pisando ou vendo e passando na paisagem de carro ou caminhando sobre um solo, pense que ali tem um organismo vivo e que interage conosco de diversas maneiras. Conheça-o, procure informações sobre ele, porque só assim é que a gente vai poder diminuir o impacto do seu mau uso no dia a dia de nós, povo brasileiro. Daniel, nós vimos aí o Tomatec, que é o grande investimento da Embrapa agora? Na realidade, o Tomatec é um sistema de produção que conjumina, que junta todo esse nosso conhecimento em relação ao que poderia ser um melhor manejo de uma cultura. E por que o tomate? Porque o tomate hoje, ele junto com a alface, é a principal base da salada que todo mundo utiliza de norte a sul, de leste a oeste. E o tomate é uma cultura, principalmente o tomate de mesa, que tem os seus problemas, principalmente pelo grande uso de agroquímicos que são a base da sua utilização convencional. Então, com isso, nós conseguimos trabalhar não só com a questão do melhoramento genético, então nós temos um centro nosso que é relacionado à produção de hortaliças, que cede então material genético para esse trabalho, e nós utilizamos outras técnicas como a irrigação por gotejamento, a fertirrigação, que seria dentro da própria água de irrigação, você está colocando o fertilizante. Nós temos o ensacamento das pencas dos frutos, que garante, então, um menor ataque das pragas, principalmente de algumas doenças. Então, com isso, nós conseguimos ter um sistema de produção que é agroecologicamente mais adequado, ou seja, nós conseguimos manter e aumentar a produção e a produtividade do tomate, mas sem grandes impactos ambientais. De ponto que a análise dos frutos que nós temos realizados indicam que não haver concentração de agroquímicos no tomate. Mas esse tomate de mesa sem agrotóxico já está no mercado? Na realidade, ele está começando a entrar no mercado. Nós já estamos numa parceria com uma grande rede de supermercados no Rio de Janeiro, em que vai haver um diferencial de preço para o produtor que trabalha com esse tipo de sistema de manejo. Então, com isso, nós estamos beneficiando aqueles que estão investindo em tecnologia. Então, o produtor já tem acesso ao Tomatec? Sim, nós já temos feito esse trabalho de divulgação desde 2010 em várias regiões do país, principalmente na região sudeste e também na região nordeste. E a aceitação por parte dos produtores do Tomatec tem sido boa? É um sistema de manejo que necessita de uma certa tecnologia. A aceitação é boa, principalmente quando o produtor enxerga que a relação custo-benefício ela aumenta sensivelmente. Em que sentido? O número de aplicação de agroquímicos diminui, a aplicação de fertilizantes também é diminuída, então o seu custo de produção diminui. E a produtividade ela tende a aumentar porque você tem frutos mais homogêneos e de melhor qualidade de venda. E com o diferencial de preço que as grandes cadeias de supermercado dão a um produto que tem essa qualidade e essa segurança alimentar, cada vez mais nós acreditamos que o produtor vai buscar essa forma de tecnologia para a produção de tomate. Agora, em que o Tomatec é inovador?
ele é inovador no sentido de trazer essas tecnologias que eram trabalhadas de maneiras separadas em outras áreas num único sistema de produção. Então, além do que eu já tinha abordado, existem outras técnicas utilizadas, como rotação de culturas, manutenção de cobertura de solo. Existem outras técnicas envolvidas que permitem, então, a proteção do solo e uma melhor produção. Então, uma produção de tomate sustentável. Agora, vale a pena para o produtor o investimento no Tomatec? A produção justifica esse investimento? Sim, ela justifica, porque nós temos uma garantia da qualidade do produto, então menos produto brocado significa mais renda para o produtor. Menor aplicação de agroquímicos representa economia para o produtor. Então, pensando no médio e longo prazo, e principalmente falando de uma cultura como a do tomate, que tem seus altos e baixos, você tem a garantia que o produtor tenha uma rentabilidade estável ao longo do tempo. Daniel, nosso tempo já está quase terminando. Eu sei que vai ser difícil, vou fazer um desafio. De forma resumida, quais são as suas expectativas em relação ao futuro do solo aqui no Brasil? Bom, eu acho que o futuro do solo ele passa por cada um de nós. Nós, como já dizia um colega meu, só vê quem sabe. Se a gente não conhece o solo, então como é que a gente vai respeitá-lo e nós vamos ver a sua importância na nossa vida? Esse é exatamente o nosso trabalho, mostrar que o solo não é simplesmente aquela poeira que entra em casa que a gente tem que varrer, ou aquela lama que cola no sapato ou na roda do carro. Ele é mais do que isso, ele é um ser vivo e a nossa vida, a vida do ser humano e dos animais está totalmente relacionada à sua saúde e à sua vida, ou seja, a saúde e vida do solo. Então, o nosso futuro é totalmente dependente do futuro do solo. Fica a dica. O nosso tempo chegou ao final. Eu agradeço a presença do chefe-geral da Embrapa Solos, Daniel Pérez. Muito obrigada. Érica, eu é que agradeço a oportunidade de falar um pouco mais daquilo que é o nosso dia a dia de labuta. E para mais informações sobre o assunto de hoje, entre em contato com a Embrapa Solos no Rio de Janeiro. O telefone é o código de área 21 2179 4500 ou pela internet www.embrapa.br/solos. E no quadro Minuto do Livro, fique por dentro de mais uma publicação com a marca Embrapa. Geotecnologias e Geoinformação é o mais recente título da coleção 500 Perguntas, 500 Respostas. A obra contribui para ampliar e disseminar o conhecimento geoespacial, particularmente para os agentes ligados ao setor agropecuário. Você pode adquirir o livro no endereço eletrônico da Livraria Embrapa, www.embrapa.br/livraria. O Dia de Campo na TV fica por aqui. Para assistir a outras reportagens, acesse o endereço eletrônico www.embrapa.br/Dia de Campo na TV. Tenha um ótimo dia, até a próxima!